Agora é a terceira e última parte do curso. Espero que todos tenham já voltado, né, depois da pausa. E vamos à terceira parte. Nessa terceira parte, a gente vai fazer aplicações à COVID. Eu escolhi aqui, neste curso, a me concentrar no modelo de uma onda apenas e deixarei a análise de 2, 3 e mais ondas para a palestra. Então, vocês estão convidados a assistir a palestra, vai ser hoje à tarde, né? Certo? Então, a primeira consideração é modelo de uma onda. Vamos escrever isso direito. Modelo de uma onda. Significa que a gente vai pegar dados, vamos tentar fazer fits, que vão até meados de julho, né, do ano passado e tudo. Ele não pode ir muito além disso, porque muitos países começaram em torno desse período, né, a manifestar a segunda onda já, alguns antes até disso, né, certo? Então, então o modelo que a gente vai usar vai ser essencialmente o modelo BLM, mas eu vou indicar para vocês aqui, então, vou aproveitar, já que estou falando disso, e tudo que eu for mostrar hoje para vocês, todos os gráficos, todas as análises, todos os feeds, vocês mesmos podem fazer. Então, a gente tem uma página, está indicada aí, aqui em cima, né? Deixa eu ver se a caneta está habilitada. Tá. Então, esse é o endereço do nosso grupo, né? O modo Interv, e lá vocês vão encontrar tanto o aplicativo modo Interv para uso na interface do seu browser, você pode usar no seu próprio computador, ou se você acessou a internet com um tablet, você pode usar um tablet, então ele pode ser usado dessa forma, ou se você quiser, você pode baixar o app no seu celular, e lá você vai ter acesso aos dados. Haverá um workshop na sexta-feira, em que Arthur, que está presente aqui na aula também, né, respondendo as dúvidas de vocês, ele vai explicar como é que os dados são obtidos, né, qual é o banco de dados que é escolhido, como os dados são tratados, como os modelos são usados, existe uma hierarquia de modelos, como é que o sistema determina se você tem uma onda, duas ondas, três ondas, se você for fazer a aplicação dos dados hoje. E, então, tem um algoritmozinho de inteligência artificial para fazer isso. E, eventualmente, os fits vocês podem esperar na tela, certo? Uma vez identificado tudo isso, a maioria dos países já está, obviamente, além do modelo de uma onda, então os resultados que eu vou mostrar aqui já não são mais reprodutíveis, certo? No algoritmo padrão, você teria que selecionar uma janela limite, né, para aquisição dos dados, não pode vir até o dia de hoje, por exemplo, né, para a grande maioria dos países, por conta de já não estarmos mais na primeira onda. Tá bom? Então, essa é a informação que eu queria passar para vocês sobre o aplicativo. Então, tenham essa curiosidade, né, de tentar usar. Muitas coisas é só fazendo que você aprende. Ok? A outra coisa que eu queria comentar aqui no início da aula é o que eu falei lá no final da aula anterior, que é a natureza do modelo de crescimento. Então, seria a natureza da modelagem. Vamos apertar, Sérgio. Veja, essa é uma questão que eu considero importante, muito importante, porque muitas pessoas, ao simplesmente perceberem que você tem um modelo de crescimento e não um modelo tradicional, digamos, de compartimento, mais tradicional, né, de compartimento, que você
está, na verdade, fazendo um fit e não está fazendo uma descrição, ou seja, você não tem uma teoria fenomenológica. E o que eu não tem uma teoria efetiva, né? E o que eu quero mostrar aqui nesse argumento é que, de fato, a gente tem uma teoria efetiva. Então, e essa teoria efetiva, ela pode ser identificada, a natureza dessa teoria efetiva, de mais de uma maneira. Eu vou comentar aqui brevemente, não só a primeira forma como a gente fez isso, ou seja, mapeando no CIRNE, né? Então você pode mapear um modelo de crescimento em um modelo de compartimento, existe esse mapa, vou botar assim, né? Modelo de crescimento pode ser mapeado, existe um mapa no modelo de compartimento. Daquela forma que eu falei, né? Certo? Tecnicamente, não é um mapa exato, mas é um mapa, certo? Você consegue, do ponto de vista de fits, você consegue fits de qualidades comparáveis, muito próximos, certo? Então, essa é a primeira informação. E isso serve para várias coisas. O mapa pode ser usado, por exemplo, para incorporar as flutuações. Eu posso incorporar as flutuações através do mapa. Eu começo com o modelo de crescimento, faço um mapa no modelo de compartimento e depois incorporo flutuações. Mas aí é natural que se faça uma pergunta: e por que não incorporar flutuações direto no modelo de crescimento? Certo? Fazer algo do tipo: eu tenho que dc dt é uma função de c e t, e a gente viu os diversos tipos de funções que a gente pode colocar, né, para essa evolução, e colocar um termo de ruído aqui, vamos chamar G. G de C e T, vezes um Xi. Xi de T, ou se quiser escrever na outra forma, né, na forma mais matemática, um F de CT, mais um G de CT, dw. Aqui tem um dt, né? Certo? Naquela forma mais rigorosa, digamos assim, né? Do ponto de vista matemático. Aqui dt mais dw de t, certo? Alguém pode perguntar isso. Isso é possível escrever? Ou outro formato, certo? Esse formato admite que você pode obter as equações, ou seja, a evolução de P de CT, com uma equação de Fokker-Planck. Isso leva a uma equação de Fokker-Planck para P de C e T, certo? Então, vamos chamar assim, equação de Fokker-Planck. Fokker-Planck. Eu quero tratar essa questão direitinho, ou pelo menos discutir, né, e levar vocês a pensarem nesse problema, porque ela é uma questão chave, né, certo? Faz parte dos dados, a gente não pode ignorar, e a gente vai ter situações em que o ruído é bem grande. O Brasil é um exemplo, né, que o ruído é bem grande, e a gente precisa realmente entender isso. Então, do ponto de vista conceitual, o que é importante que vocês tenham em mente é o seguinte: em mecânica estatística, existe uma técnica chamada método projetivo. O que é que ele faz? Suponha que você tem um nível microscópico com variáveis microscópicas. Vamos chamar essas variáveis microscópicas de x, y. E eu tenho n delas. Eu tenho um número muito grande dessas variáveis. E eu sei tudo que essas variáveis fazem do ponto de vista dinâmico. Suponha que essas variáveis sejam as moléculas de um gás, certo? E eu sei que elas se movem segundo leis da mecânica quântica, por exemplo, né? Se quiser, se tiver algum, se vocês têm formação em física, vocês usariam, né, equações da mecânica quântica para descrever o que acontece no nível microscópico. Mas não precisa, né? Você pode pensar nas leis de Newton mesmo, certo? As equações da dinâmica newtoniana para o nível microscópico. Mas o que importa aqui no argumento é que o nível microscópico é conhecido, ó, certo? As equações, a dinâmica é conhecida, dinâmica conhecida. Dinâmica conhecida. Mas eu não tenho acesso
a essa informação. Eu não tenho acesso às variáveis microscópicas. Tá? Então, xi é inacessível. Então, o que é que eu faço? Eu seleciono. E o que é acessível? Possivelmente algumas grandezas chamadas observáveis. Então, observáveis, vamos chamar de A, que são funções desse xi. B, outra função do xi. E eu vou ter uma coleção de observáveis. Coleção de observáveis. O que é importante na seleção da coleção de observáveis é que eles tenham, em primeiro lugar, que sejam acessíveis. Então, ser acessível. Segundo lugar, que eles tenham uma dinâmica lenta. Porque se a dinâmica for muito rápida, que é o que se espera para xi, vai ficar muito difícil acompanhar, certo? Se flutuar muito no tempo, variar muito no tempo, vai ser muito difícil você fazer gráficos, você fazer estudo, análise, ou seja, ela é rápida demais. Então, eu quero essas duas propriedades para A, certo? Então, a coleção de observáveis é acessível do ponto de vista experimental, extrair dados, e tem dinâmica lenta. Tá? É inacessível e dinâmica é rápida, vamos botar assim. É rápida. Eu não consigo acompanhar átomo por átomo no sistema complexo. Em epidemiologia seria a dinâmica do vírus, certo? Super rápido. O vírus transmite. Você não consegue ver o vírus sendo transmitido de uma pessoa para outra. Você não consegue acompanhar isso. Não tem nenhuma ferramenta, né, certo, de observação que permita você acompanhar a dinâmica microscópica, mesmo que você conhecesse todas as regras, as leis, né, que gerem o que acontece nessa escala pequena. Então, você vai para a escala grande, o que você consegue observar. Tá. Então, esse é chamado nível de descrição. Então, é nível descritivo. Então, no nível descritivo, eu vou ter um certo conjunto de variáveis. A próxima pergunta é: quantas variáveis? Quantas? Gostou da letra? Qual a letra? Vamos ver. A, B, C? Ah, não, a minha, a caligrafia, né? Você que era a escolha das letras A, B, C. A próxima pergunta é: quantas variáveis eu preciso no nível descritivo? Né? Então, quantas variáveis macroscópicas? Vamos chamar assim, né? Macroscópicas. Esse é exatamente o problema que a gente está enfrentando agora, nessa escolha entre modelos de crescimento e modelos do tipo compartimento. E mesmo em modelos de compartimento, né? Você tem modelos de compartimento com 3, com 4, com 5. Eu já vi artigos com modelos de compartimento com 8, 9, números bastante elevados de compartimento. Então, quantas? Qual é o número correto de variáveis? Para isso, existe um critério bastante interessante que é usado em mecânica estatística e que ainda não foi popularizado, não é muito usado nas outras aplicações de mecânica estatística. Isso é bom que se diga, em física, a gente considera sistemas complexos e sua dinâmica como parte dessa grande área mecânica estatística de não equilíbrio. E a dinâmica de uma epidemia faz parte dessa grande área. Essa é a razão porque os físicos, uma das razões, né? Porque físicos se interessaram por isso. É a razão porque eu me interessei pelo problema, certo? E resolvi participar desse esforço de entendimento da dinâmica do vírus, por ser, né, por considerar que é parte dessa grande área mecânica estatística de não equilíbrio chamada. O critério é o seguinte: à medida que evolui no tempo, evolução no tempo das variáveis A, B, C, uma certa coisa acontece e eu vou dizer o que é.
Então, eu tenho aqui as variáveis A, B, C, vou botar A de T, B de T, C de T, evoluindo no tempo. Então, vou botar assim, tempo, evoluindo no tempo. Ao isso acontecer, à medida que eles evoluem no tempo, existe uma transferência de informação. Das variáveis macroscópicas para as microscópicas. Essa transferência é irreversível, porque as variáveis microscópicas são inacessíveis. E com a informação, o que significa passar informação? Significa que a natureza determinística da evolução de A, B e C vai diminuindo. E diminuir a natureza determinista significa que você aumentou o ruído, você aumentou a componente de ruído. E esta transferência de informação, então está aqui o nível microscópico. Nível microscópico. Essa transferência de informação é quantificada por uma grandeza chamada entropia de informação. Então, essa transferência de informação implica, portanto, temos um aumento. Não, ela vai crescendo, não é mínima, não, ela vai aumentando, né? Temos um aumento. É isso, o máximo é isso. Ela vai aumentando. Não é máxima, não, ela vai aumentando. Ela fica máxima no equilíbrio, quando não tem mais dinâmica, né? Certo? Quando a dinâmica já é estacionária. Atingiu o equilíbrio termodinâmico, a gente chama, né? Então, temos um aumento gradativo da entropia. Entropia de informação. Isso, na mecânica estatística de sistemas físicos, a gente relaciona essa entropia de informação com entropia termodinâmica. Você pode fazer isso também, certo? Mas aqui, para efeito desse argumento, eu não vou fazer isso, porque não precisa. Não precisa. Basta a chamada entropia de informação. Entropia de informação, intuitivamente, é essa relação entre ruído e a parte determinística. Ou seja, a curva que eu estou obtendo, à medida que eu vou buscando informação, ela me informa alguma coisa ou não? A informação que eu tenho, ela é ruidosa demais, certo? Eu já estou usando as palavras que são colocadas, né? Então, se eu tiver muito ruído, ela informa pouco. Por exemplo, suponha que eu queira saber o resultado de uma moeda foi lançada e aí eu pergunto ao colega, é caro ou coroa? Foi caro ou coroa? O cara. Aí a resposta do sujeito é do tipo, olha, foi lançado, eu não sei exatamente, mas pode ter sido ou caro ou coroa. Ele não me informou nada, né? Certo? Eu não sei as duas opções. Eu sei que é ou uma ou outra. Então não houve informação nessa mensagem, porque ele tem muito ruído, certo? Então, eu gostaria de colocar aqui como parte do argumento que se você tiver ruído, à medida que a grandeza vai perdendo informação, isso é conhecido na mecânica estatística, a dinâmica vai ficando rápida, porque a dinâmica do ruído é mais rápida do que a dinâmica determinística. Ficar mais rápido significa que ele sai do compartimento. Suponha que isso aconteceu com A. Ele sai do compartimento descritivo e entra no compartimento microscópico. Ele passou a ser inacessível. Por conta disso, ele foi ganhando ruído, dinâmica ficando rápida, e no final de contas sai. E isso é o que acontece. As questões eu vejo depois. O Arthur vai olhar, a gente, para não interromper, né, o raciocínio.
Então, ele pode ir saindo do compartimento. E isso acontece em sistemas termodinâmicos. E é por isso que lá no final, em um sistema complexo, eu posso ter só 3, 4, 5 grandezas. Uma! Em algumas situações só sobra uma. Naquele exemplo da condutância, eu mostrei, né? Então, a equação final só tem uma variável, a condutância. Todas as outras foram ficando rápidas, saíram, viraram irrelevantes. Agora, eu quero aproveitar e fazer um comentário. Essa transferência de informação pode acontecer por causa da dinâmica intrínseca ou pode acontecer simplesmente porque a informação é inacessível. E agora eu quero voltar para a Covid-19 e perguntar a vocês. É uma pergunta retórica, vocês não precisam responder, mas eu vou dar uma resposta. Quem tem mais informação? O D de T, que a gente está usando nos gráficos, o I de T ou o S de T, na Covid-19. Você consegue dizer, em qualquer tempo, para um dado país, a quantidade de infectados, com a mesma precisão que você consegue dizer o número de mortos? E o número de suscetíveis, você consegue dizer? Obviamente, são relacionados, né? Infectados e suscetíveis. E o número de recuperados? Vamos botar o R também, né? A componente. Essas 3 componentes, para elas serem parte de uma mesma nível descritivo, elas têm que ter as mesmas escalas de tempo de evolução. As 3 têm que ser suaves, o ruído tem que ser mais ou menos igual em todas elas. Se isso não for verdade, você não tem... Elas vão perdendo correlação. À medida que você vai aumentando o ruído de uma grandeza, ela vai perdendo correlação com a outra. É assim que os níveis se separam. É isso que faz o A, B, C se separar aqui nessa primeira figura, do XI. Por isso, o XI fica ruidoso, perde correlação com o A, B, C, que formam equações fechadas. Essas equações fechadas, então, têm sua dinâmica, que pode ser descrita, por exemplo, da forma que eu falei. Então, na COVID, a nossa avaliação, a avaliação do grupo, é que existe uma diferença entre o D e o ISR. E a diferença está exatamente na natureza do ruído. O ruído, aqui nesse caso, não é apenas a dinâmica que causou ruído, é o fato de que para você ter o número correto de infectados, você precisa, obviamente, fazer testes, né? Enquanto que o número de mortos, você, obviamente, faz o teste. E nos mortos você faz, né? Nos mortos, os testes são sempre feitos e você sabe com muito mais precisão se ele morreu de Covid ou não, enquanto que o infectado, o sujeito pode ou não fazer o teste, né? Em certos países foi feito exaustivamente, mas em outros, e o Brasil está entre eles, não foi, né? Certo? Então, tem um ruído muito maior no ISR do que no D. Significa que eles aparentemente estão em níveis diferentes. Então, enquanto modelos de crescimento olham só para esse, né, os modelos de compartimento olham para todos. Certo? Conseguiram entender isso? Então, essa aqui é mais ruidoso. Tem mais ruído. É bom ter isso em perspectiva, senão as pessoas não vão entender. Por que usar um modelo de crescimento e não um modelo de compartimento para descrever a mesma quantidade de dados? A diferença é essencialmente essa que eu coloquei. Tá bom? Tendo isso em perspectiva, vamos agora olhar para dados reais e ver como é que os modelos de crescimento, em particular o modelo BLM, ele consegue descrever os dados. Então, aqui a gente vai fazer essa parte agora, final da aula, ela vai ser um pouquinho mais análise de dados, interpretação, tá? Então, a gente vai poder fazer algo um pouco mais leve do que eu fiz agora. Ok, então, só para benefício da aula ficar autocontida, vamos mostrar de novo o modelinho que a gente vai usar. Então, o modelinho é o modelo logístico beta. Ele tem essa forma aí. Nesse modelo logístico, a gente vai olhar só para a curva contínua, então a gente vai desprezar flutuação nessa aplicação à COVID. E o que a gente vai buscar agora é, dado um certo conjunto de países, eu selecionei alguns para vocês, a gente vai olhar para os valores de R, de Q, de K,
de alfa e de P. Esses são os parâmetros. E vamos, olhando para esses valores, cada um especificamente, determinar em que regime, mais ou menos, os respectivos países estão dentro dessa perspectiva de classificação baseada no modelo logístico beta, certo? Então, por exemplo, o P, que para a gente é o parâmetro mais informativo do modelo de crescimento, ele vai determinar se você está entrando na região final, ou seja, no platô fim da epidemia, né, que todo mundo quer, né, chegar no fim da epidemia, está fazendo isso rápido, está fazendo isso lento, e a gente pode até especular do porquê está acontecendo de uma forma ou de outra, e como eu disse na minha palestra de hoje à tarde, eu vou estender essa análise para múltiplas ondas, tá bom? Então vamos continuar. Então essa parte aqui já foi apresentada na aula passada, né? Você tem uma solução analítica, essa solução analítica estabelece então esses 3 regimes, o regime inicial de crescimento com uma Q exponencial, um regime linear e um regime de decaimento com lei de potência também, certo? Então essas duas, vamos ter isso em mente. Eu vou até escrever essas equações aqui do lado, para a gente poder fazer referência a elas, né? Então, C de T, quando a gente estiver olhando os gráficos, ter isso em mente. O C de T, então, ela vai com A, T ela é 1 sobre 1 menos Q, para T muito menor do que TC e maior do que 1 sobre R. Essa é a notação de... E vai com K menos B, TA1 sobre P menos 1, para T muito maior do que TC, certo? Então, vamos ter esses 2 comportamentos em mente quando a gente for analisar as figuras que eu vou mostrar agora. Aqui, dá para ver, né? Ok, e ainda tem esse epsilon, que é K menos CT. Isso vai aparecer nas figuras também, nos insets. Então, deixa eu escrever aqui do lado também. E o epsilon de T, K menos C de T, esse epsilon de T, ele vai como 1 sobre T, 1 sobre P menos 1. Isso aqui com T indo para infinito. Vou pegar aqui a borrachinha e escrever direito, né? T indo para infinito. Joia? Então, agora, o que a gente gostaria é de ver as aplicações. O que acontece com esse modelo quando eu faço aplicações? Então, eu quero simplificar para vocês e já botar aqui um quadro com todos os resultados, tá? E depois a gente vai um em um. Aqui vocês têm... foram analisados 8 países. Então, nesse gráfico, deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho mais. Eu vou mostrar resultados de 8 países e ordenei, nesta análise, valores crescentes de P, indicando esse regime especial que a gente está selecionando. Um regime de crescimento quase exponencial. Aqui está Canadá e Itália. Lembra da Itália que eu mostrei como um caso em que o BLM, o Richards, né? O Richards funcionava muito bem. O que é o Richards? O Richards significa um Q muito próximo de 1 e um P muito próximo de 1. Então, a gente vê tanto Itália quanto Canadá com valores de Q e P muito próximos de 1. Só lembrando, esses fits desse modelo BLM, eles são feitos por aquele programa de forma ordenada. Então, primeiro você tenta os modelos mais simples e depois você vai aumentando. Se você tem um ruído muito grande, ruído significa um erro, aqui no fit experimental é um erro. Se o erro é muito grande, significa que você tem que tentar um modelo melhor. Certo? Isso é feito automaticamente no programa. O ruído ficou muito grande, então vamos melhorar o modelo. Você começa com o modelo, sei lá, Q exponencial, que é aquele modelo mais simples. Aí, se fitou bem no Q exponencial, pronto, você para. Se o Q exponencial não está bom, se você já está nessa região, então
Se os seus dados eles param aqui nessa região da Q exponencial, só vem até aqui, o Brasil ficou muito tempo nessa região, muito tempo mesmo. Então, o seu modelo é o Q exponencial. Tá? Então, você vai concluir que o alfa é igual a zero e o P é igual a zero. Certo? Não tem essas duas contribuições. Só tem um modelo Q exponencial. Então, essa seria o regime. Se você está analisando os dados um pouquinho mais, e aí já começa a ver sinais de que você está entrando nessa região, mas ainda não dá para estabelecer o valor de P de maneira muito precisa, o modelo de Richards, nessa situação, funciona bem melhor do que o Q. Então, você colocaria P igual a 1, deixaria o valor de Q a ser estabelecido pelo programa, e, às vezes, o Q igual a 1 né, é suficiente, ou seja, o Richards com Q igual a 1, o Richards convencional, já funciona nessa. E a gente viu muitas situações, né, dessa. A Itália, né, o Canadá, estou mostrando aqui embaixo, são casos assim. Aquele mapinha que eu mostrei entre Richards e modelo de crescimento foi para a Itália, né, por exemplo, né, que é uma situação em que o Richards funciona bem. Ok? É um exemplo, né, em que o Richards funciona bem. E é assim que os fits são feitos. Então, eu quero mostrar, vou mostrar em detalhe, né, cada um dos países em forma ordenada. E aí a gente pode especular por quê, né? Por que os países entraram nessa classificação dada pelos modelos de crescimento. Então, tenho aqui esse grupinho que eu incluiria até a... Aí depende de cada um, certo? Como é que você quer fazer os grupos? A gente pode fazer esses 3 grupos aqui, ó, certo? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Botando Holanda, Reino Unido, Itália e Canadá, mais ou menos no grupo em que o início ele é rápido, certo? Ele é rápido. Ou seja, a entrada, o decaimento no regime exponencial, ele é rápido. Então, vamos chamar esse grupo do decaimento rápido. P próximo de 1. A Alemanha e Bélgica vão entrar no chamado intermediário. É claro que você pode dizer, não, a Holanda está meio entre um e outro. Como é que você está dizendo, né? Bom, isso é uma interpretação, então, obviamente, você está aberto a fazer mudança, deixar a Holanda indefinido, se quiser. Mas, vamos lá. Então, a Alemanha e Bélgica vão estar nesse regime intermediário, em que você tem um P já razoavelmente diferente de 1, mas não muito alto. Ou seja, ele é uma relaxação que ela não é tão longe assim da exponencial, mas já é substancialmente polinomial, certo? Lei de potência. E França e Estados Unidos, que a gente vai chamar de lentos, tá? Então, vamos fazer essa separação desses 3 grandes grupos, o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Tá? Eu vou ficar com essa tabela em todos os gráficos que eu mostrar, eu vou manter essa tabela para a gente poder fazer referência a ela e sempre olhar. Tá bom? Da mesma forma como estou mantendo o CDT aí do lado, bem extenso, bem aberto. Então, a tabela vai continuar, e assim como essa figurinha genérica. Ok? Vamos começar para o Canadá. Olhando para as figuras, então deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Olhando para as figuras, o legal de olhar para as figuras é que você pode ver o ruído também. Lembre-se que a gente não está, neste momento, descrevendo o ruído. Isso vai distinguir os diversos países, né, quanto à natureza do ruído. Então, você vê que no Canadá você tem um ruído substancial. A gente consegue ver na tabela como o ruído se manifesta, que pode ser uma pergunta que alguém faz. Não, mas esse desvio, ruído no diário, como é que você vê isso? Por exemplo, isso aparece na precisão dos fits. Certo? Então, a precisão dos fits aparece indiretamente. Né? Não estou dizendo que a precisão dos fits é influenciada diretamente pelo ruído, mas aparece, né? Aparece, se manifesta na precisão dos fits. É assim que a gente decide, por exemplo, se você tem que ir do Richards para o BLM, ou do Q exponencial para o Richards, identificando que o fit ficou com um ruído muito grande, né, um erro muito grande, e aí significa que você tem que mudar o tipo de modelo, né, de modelo de crescimento que você está usando.
Ok? Então, olhem aqui o Canadá. Então, deixa eu abrir aqui o Canadá para vocês verem os diversos valores. O ruído aqui está indicado, o erro está indicado entre parênteses, colocando o valor inferior e o valor superior da grandeza, ou seja, a barrinha, né? A gente deu a barrinha de erro como um intervalo. Aqui em P, vocês podem ver isso aqui em P no Canadá, você pode ver em R e o respectivo em alfa e K, certo? Os intervalos inferior e superior, né? O chamado intervalo de confiança, né? Tá? Então, o valor estimado está aí no interior de um certo intervalo de confiança. Ok? Então, essa é uma forma como você estima. Mas o fit é excepcional, certo? Acho que todos vocês vão concordar que, do ponto de vista visual, o fit dos valores acumulados a escolha, a gente fez mais ou menos assim. Nós buscamos países que pudessem representar esses três regimes. A gente fez isso também na análise de múltiplas ondas. Escolheu alguns países de uma onda, alguns países de duas ondas, alguns países de três ondas, e até de quatro, né? Países de quatro ondas. Então, e aí o que é que você faz? Você vai no aplicativo, o aplicativo tem essa flexibilidade, digita lá o país, não tem como olhar todos os países, né? Certo? Então você faz uma escolha e vê onde mais ou menos ele está. O algoritmo pode dar já uma estimativa do P, por exemplo, se você está na primeira onda, aí você diz, não, isso aqui pertence ao grupo 1, esse pertence ao grupo 2, esse pertence ao grupo 3, e assim você vai escolhendo. Alguns países não entraram nessa classificação porque ainda estavam muito, por exemplo, no Brasil, né? Ainda estava muito primitiva a evolução, muito o Brasil foi tardio, né? Certo? Ele teve uma primeira onda muito extensa e ele é anômalo até na análise de segunda onda. Então, a resposta a isso a gente foi essencialmente buscando representantes, né, dessas três classes que eu falei, e em algumas situações essas classes os fits ficaram muito bons e a exemplificação do país como parte da análise, ela então foi válida, né? Ficou boa, né? Digamos assim. Essa é uma razão. A segunda é que a gente também saiu buscando países que tivessem eu vejo as perguntas depois. O Arthur pode ir respondendo algumas. No final eu olho, certo? Todas as perguntas. A gente olhou também representantes de todos os continentes, tentou ver todos os continentes. Nessa análise que estou mostrando aqui, não foram colocados asiáticos. Não apareceram os asiáticos nessa análise que eu estou falando aqui, mas nós levamos isso em conta na de várias ondas. Elas vão aparecer. Possivelmente, quando foi feita essa análise do VLM, os dados foram usados até julho de 2020, mais ou menos, até metade de 2020, e já tinha muitos países na Ásia já em início de segunda onda, terceira onda, ou segunda onda principalmente. Já havia indícios de segunda onda. E sim, as intervenções, né? Outra questão interessante as intervenções. Sim, o P tem a ver com as intervenções, né? O Valério aí falou isso. Exatamente, eu vou fazer essa análise daqui a pouquinho, certo? Esse comentário, quando a gente tiver uma perspectiva mais geral de todas elas, certo? Tem a ver com intervenções, assim como o Q também, né? Tem a ver com as intervenções. Esses dois parâmetros, eles são diretamente ligados a intervenções. Então, está aí o Canadá, certo? Então, o Canadá é um exemplo de entrada rápida na epidemia e saída rápida da epidemia na primeira onda, certo? Entrada rápida e saída rápida. Itália é outro exemplo de entrada rápida e saída rápida. E aí, como foi feito o comentário aí, isso aí pode ser resultado das intervenções. Então, no início, um Q pequeno significa que você fez pouca intervenção. É exatamente o caso da Itália, né? Curioso, né? Se você faz pouca intervenção no início, você tem uma epidemia, ela cresce de forma muito rápida, exponencial no início. E aí agora você faz uma intervenção, decreta lockdown, faz todo um trabalho para a epidemia acabar rápido. E o rápido aqui significa exponencial. Então a epidemia só acaba exponencialmente se você fizer uma intervenção substancial. E é exatamente o que aconteceu na Itália, né? Então, Itália e Canadá são exemplos
em que a gente pode interpretar o parâmetro P assim, né? Certo? Esses são modelos de intervenção, vamos sempre ter isso em mente. Tá bom? Então, o FIT da Itália também é excepcional. Agora vamos para casos em que o P é um pouquinho... O Reino Unido também é muito parecido com Itália e Canadá, em vários aspectos. Notem que nesses 3 casos o Q é igual a 1. Os 3 casos o Q é igual a 1. Então, no Reino Unido, a gente sabe que aconteceu isso, né? No início, não houve muitas medidas, né? As escolas não fecharam, então não houve muita intervenção no início, muito parecido com os Estados Unidos também. Então, e depois não, né? Depois levou-se mais a sério e a queda, né, na primeira onda. Eles tiveram outras ondas também, assim como os Estados Unidos, né? Então, a relaxação foi mais intensa, certo? Então, a gente foi mais rápida, né? Certo? Exponencial. Então, esse faz, de novo, parte daquele domínio de países em que você teve os 2 extremos, a entrada, né, na epidemia, a saída da epidemia, quase exponencial, certo? O quão quase exponencial, o quão perto de exponencial está, no caso do Reino Unido, ele é 1,14, certo? Enquanto nesse FIT deu 1,09 para a Itália, 1,08 para o Canadá. Isso, obviamente, tem que ser comparado com os países que estão abaixo, né? Certo? Compare com os Estados Unidos como referência, certo? Em que o P é 3,43. Tá? Então, para você saber se esse P é rápido ou lento. Estamos na região dos países rápidos, né? Foram rápidos em sair da primeira onda. No caso do Reino Unido, vocês já notam um ruído substancialmente maior do que no caso da Itália, certo? Isso já é uma identificação, a gente não tem ainda análise de ruído. Não tem ainda análise de ruído, isso é algo em andamento, né? Então tem aquela perspectiva de fazer pelo mapa. E tem uma segunda também, de botar ruído direto na equação de crescimento. Então, essas duas formas, fazer via mapa e usar o ruído do CIR e botar ruído diretamente. Os ajustes ficam... Sérgio fez um comentário, né? Os ajustes das 2 curvas, eu diria, né? Porque o ruído não tem como você fazer melhor do que você ficar no meio do intervalo de flutuação, certo? O meio do intervalo de flutuação é o melhor que você pode fazer se você está com uma curva ruidosa. Então, o FIT está estabelecendo isso. Eu não falei do INSET, deixa eu comentar o INSET, porque apareceu em todos eles, né? Foi um comentário que foi feito lá na primeira aula, né, quando eu mostrei a curva da Itália, um de vocês perguntou, e o INSET, o que é que ele é? O INSET é olhar diretamente para esta variável aqui, C, e ver, comparar. Então, a gente pegou o valor de P, comparou com a correspondente lei de potência, fitou, né? Num gráfico log-log. Um gráfico log-log, uma lei de potência, ela fica uma linha, né? Fica uma linha reta. Então, a gente colocou para o valor de P tirado dos FITs, qual seria a correspondente linha. E aqui está a comparação, certo? Então, no INSET, a gente abriu e comparou a correspondente linha com a inclinação da curva mesmo. Então, vocês têm que olhar a linha verde com os pontos vermelhos aí, na comparação, certo? Os pontos vermelhos são os pontos reais. Certo? Obrigado, Maria. Realmente, a gente também pensou a mesma coisa, né? Realmente estava... Então, isso aí foi o Reino Unido. Vamos ver a Holanda. A Holanda é o último representante. Está começando a sair. Veja que à medida que você vai saindo de uma classe, você vai tendo o ruído aumentando, né? Isso é uma coisa que a gente observou de maneira empírica, né? Mas, como eu disse, a natureza do ruído, ainda vamos estudar isso com mais detalhes, certo? Então, não quero fazer afirmativas aqui que não foram submetidas à análise detalhada. Exatamente, Quanto maior, muito bom. Exatamente, Sérgio. O ruído, ele tem que ser multiplicativo e, por isso, os FITs, ou
a identificação, né, do modelo correto do ruído, ele é trabalhoso, não é simplesmente um parâmetro que você coloca. Eu não posso chegar nas equações de crescimento e botar simplesmente uma constante vezes o Wiener, certo? Não vai funcionar, não vai funcionar. Você tem que achar qual é a função, ou seja, a modelagem do ruído vai ter que ser algo assim, ó. Eu tenho que achar uma nova função, G de CT. E tem como fazer isso. Se eu tiver tempo no finalzinho, eu digo como isso vai ser feito, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai achar a função G de CT? Tá bom? No final eu vou dizer. Não demais, né? Porque você pesquisa em andamento. Eu estou falando aqui. Estou falando... Estou falando para um público aberto, né? Brasil todo, né? Mas tudo bem, eu sei. Eu confio em vocês. No momento está fechado para quem está no minicurso só, não está aberto para todo mundo, não. Tá bom. Melhor ainda, né? Quem quiser, deixa eu revelar pelo menos uma coisa. O ponto de inflexão pode ser determinado. É uma boa pergunta, Ana. No nosso modelo, sim. No modelo BLM, a gente tem isso no artigo. Eu não coloquei isso no Telegram, mas eu ponho no Telegram, certo? Eu coloco lá a expressão analítica para UTI. Eu tenho uma expressão analítica para UTI, eu vou colocar para vocês lá no Telegram, tá bom? Então a gente pode fazer isso sim. Ou TC, né? O TC, né? A gente usa as duas denominações, TI e TC. Sim, vamos para... A gente estava em Holanda, né? Ok, então a Holanda já começa a mostrar assim, né? Esse ruído. O ruído já é a identificação de pelo menos duas coisas. Uma é que ela está saindo de regime. Esse sair de regime pode ser início de turbulência aí pedindo o perdão de usar a palavra turbulência fora da sua noção técnica, né? Mas é o início. Sabe aquelas pequenas ondinhas que depois vão dar uma coisa muito grande e depois é a borboleta batendo asas, né? Que depois vai virar um furacão, não sei aonde, né? Então, o efeito da amplificação, né? Amplificação do pequeno. A gente notou em muitas situações que a dificuldade do FIT podia estar relacionada, e percebemos isso depois, com o início já de um desvio grande do modelo de uma onda. Ou seja, indícios de que a gente estava iniciando segunda onda. Não estou dizendo que esse é o caso da Holanda, mas vimos isso em alguns países, os países asiáticos, por exemplo, né? Ou seja, grandes flutuações, indicando que a gente poderia estar com outro regime, entrada em outro regime. Isso acontece em física também, né, certo? Se você sai do regime líquido para gás, na transição você tem grandes flutuações, as flutuações da densidade do material, né? Essas flutuações indicam a transição, certo? A transição, a mudança de regime. Aqui é regime dinâmico, né? De uma onda para duas ondas, por exemplo. Tá? Mas, como disse, a gente não fez análise detalhada de ruído. Alemanha. A Alemanha já é um caso em que a gente já tem o P, os FITs da Alemanha são... Alguns desses FITs, uma brincadeirinha que a gente fez interna, certo? De novo, é uma coisa que a gente faz interna. Quando a gente via esses FITs, o da Alemanha, então, né, que parece a camisa de um clube, né, vermelho e negro, né? O FIT é tão perfeito que parece que foi desenhado com a mão, né? Certo? Aí a gente dizia, não, mas que curva linda. Aí dizia, peraí, isso é uma curva de morte, não pode ser linda, né? Certo? Mas o FIT ficou bonito, né? O FIT ficou bonito, né? Às vezes o cientista esquece, né? A natureza do objeto que está estudando, de tanto que você deseja encontrar uma explicação, né? Certo? Então, às vezes a gente tem essas suspensões do aspecto interpretativo, né? Digamos, o que significa que você está estudando. Mas vamos lá. A curva da Alemanha ficou um FIT extraordinário, mas isso sempre tem que ser visto com o ruído, certo? Então, na curva de área, a gente tem um ruído também substancial, certo? E a Alemanha já é um caso de um P um pouquinho maior, certo? 1,34. Então, esse eu tinha classificado, né? Então, esses três como regime 1, esses dois como regime 2 e esses dois como regime 3, certo? Então, regime 1, rápido, meio, moderado, e 3, lento, certo?
Então, esse é o caso da Alemanha. E a gente segue e vamos para a Bélgica. A Bélgica está junto da Alemanha, também tem um FIT. A propósito, já que vocês estão vendo, vocês provavelmente viram vários modelos sendo aplicados à Covid. A gente não conseguiu encontrar na literatura nenhum outro modelo que desse FITs desta qualidade. Então, se vocês souberem, podem nos informar. Olha, esse outro modelo aqui, eu gostaria mesmo dessa informação. E a gente passa isso, fala isso em conferências, fala isso nos artigos, né? Olha, tá bom, se vocês querem, se vocês acham que tem modelos que são superiores, né, ao modelo de crescimento, no que diz respeito a descrever a forma das curvas de crescimento, a gente gostaria muito de saber, né, quais são os que têm fits melhores do que esse que a gente está apresentando. Então, fica aí, não vou colocar como desafio, não é um desafio, é uma curiosidade, né? Então, busquem aí modelos que têm fits desse tipo aqui, certo? Pega os dados da Alemanha da primeira onda, depois a gente vai mostrar na palestra de hoje à tarde os gráficos de mais ondas, né? Tá bom? E agora a Bélgica é o outro representante desta classe de modelos que tem parâmetro P intermediário, certo? O P intermediário já significa o seguinte: significa que as intervenções que são feitas, elas já não são tão eficazes quanto as que produzem P da ordem de 1. Certo? Então a epidemia está demorando a terminar. O maior exemplo é o Brasil, né? Certo? A epidemia, primeira onda, parecia que não acabava nunca, né? Já tinha acabado em praticamente todos os países, e no Brasil não acabava. Nós tínhamos um confinamento à brasileira, né? Certo? Então, algumas pessoas ficavam, outras trabalhavam, gente sem máscara. Foi realmente essa coisa que a gente sabe que aconteceu no Brasil, e ficou uma primeira onda enorme. Significa um P muito maior que 1, né? Certo? Essa é a forma como a gente vê isso. E vamos pegar agora os dois representantes mais extremos, aqui a França e depois os Estados Unidos. Então, esses aqui já são casos de P's relativamente altos. Então, aqui a França já dá P 1,87, e os Estados Unidos, há um desviozinho aqui no meio, ó, essas coisas. A gente já está num nível aqui de perfeccionismo, digamos, de FIT tão grande que qualquer coisa a gente olha, né? Olha, tem um desvio aqui no meio. Isso pode ser acomodado, talvez, por um Q, liberar um Q. Veja que o Q... Deixa eu responder essa pergunta antes que alguém faça. Por que alguns valores de Q não tem erro associado? Razão de não ter erro é que, para controlar... Esse é um programa que tem um autocontrole de erros, certo? Então, quando você diz com a grandeza... Por exemplo, essa aqui, né? Você está dizendo que é 0,36, então ela pode estar entre 0,34 e 0,37. E esse intervalo de confiança não pode ser muito grande, né? Senão você realmente está com uma estimativa pobre. Ela está no meio de um intervalo muito grande de confiança dos dados. Então, quando o valor é assim, sharp, fixo, é porque a gente mudou o tipo de modelo com Q igual a 1. Certo? Então, Q igual a 1 entrou como um dado. Coloca Q igual a 1 no modelo. Como a gente tem um modelo genérico, em que os parâmetros P, Q, R, alfa e K, eles podem ser ou fitados ou fixados. Se a gente fixa, a gente mudou a natureza do modelo. Só lembrando, se você fizer P igual a 1 e Q igual a 1, se a gente fixar esses dois desde o início, esse é o modelo de Richardson. Se você fixar P igual a 1, Q igual a 1 e alfa igual a 1, fixar, não fitar, fixar, esse é o modelo logístico. Certo? Então, fixar o valor significa que você mudou a classe do modelo de crescimento. Isso acontece porque o modelo de crescimento BLM ele contém todos os outros, como casos particulares, né, naquela família de modelos de crescimento. E, finalmente, Estados Unidos. Estados Unidos, nós temos essa
esse extremo, né? Veja que a curva dos Estados Unidos, que também deu um fit muito bom, ela nem parece que está indo para um platô, né? Certo? Nem parece que está crescendo. E a do Brasil era assim também, né? Desse tipo. Parece que ainda está subindo a epidemia, parece que está no início, né? Certo? Isso foi a primeira onda dos Estados Unidos, né? Então, na época em que a gente fez análise dos outros países, muitos já tinham um platô muito bem estabelecido, com a própria Alemanha, né? Holanda, olha a Holanda, né? Certo? Compare com a Holanda. Um platô, parecia que não ia ter mais nada. A Austrália é quase assustador, né? Porque já tinha ficado completamente plana quando apareceu, de repente, a segunda onda. Né? A segunda onda na Austrália, ela teve uma amplitude enorme, mas, como isso não é assunto para eu falar aqui agora. Então, no caso dos Estados Unidos, esse enorme crescimento ele se deveu a esse valor de IPI muito grande. Tá? O que significa que você não está com intervenções eficazes. Né? As intervenções não são que você está fazendo, elas não estão sendo muito boas para conter a transmissão e, portanto, a dinâmica do vírus continua livre, né? Certo? Ela não está sendo eficaz, as medidas que você está tomando. Dessa região intermediária, você diz os países intermediários. Isso, aqui, né? A Alemanha tem uma flutuação enorme, teve uma flutuação enorme. Veja, os casos diários, deixa eu chamar a atenção de uma coisa nos casos diários também. No número acumulado, vocês devem ter notado isso, né? No número acumulado, as flutuações são muito menores do que no número diário. Nos casos diários, existe a possibilidade de você ter uma flutuação, acontece, por conta de erros nos dados também, porque a gente precisa ter acesso no dia real do óbito. Mas se a notificação for feita depois, ou tiver algum erro no dia, isso vai deslocar o ponto, certo? Esse deslocamento do ponto, ele pode causar uma flutuação que é artificial. Ele é devido ao registro, a um erro no registro, qualquer coisa desse tipo. Isso entra, obviamente, como ruído. Erros humanos, né, nos registros entram no ruído. Então, isso aconteceu em alguns países. A Alemanha não foi um caso. Mas na China, por exemplo, a gente teve uma descontinuidade na curva. A semente fez isso. Certo? Então a gente teve que apagar, né, e dizer, agora, encontre um modelo para explicar isso. Isso na curva de acumulado, né? Teve uma descontinuidade na curva de acumulado. Isso aí porque o registro mudou, né? E as pessoas tinham deixado. O que abaixo de intervenções tomadas antes da primeira onda? Exatamente. Um que abaixo de 1, isso aí é uma boa pergunta. Um que abaixo de 1 significa que você está fazendo alguma coisa alguma intervenção antes da epidemia se desenvolver, né? Então, esse é e isso que aconteceu no Brasil também, querendo ou não. O Brasil foi um bom exemplo do que abaixo de 1, porque os governadores tomaram aquelas medidas de restrição de movimento no início, né? Lá no início, e isso manteve um Q bem baixo. Em alguns estados, e o Paraná foi um exemplo que durante um bom tempo o Q ficou muito próximo de zero, ou seja, o crescimento ficou linear em vez de exponencial. Depois obviamente, os regimes mudaram. Como disse, esses parâmetros, eles têm regimes que mudam com o tempo por conta da intervenção humana. A complexidade da Covid-19 está ligada a isso. A dinâmica está acontecendo junto com a intervenção humana. Então, a gente tem tanto o humano introduzindo ruído, mexendo, por exemplo, nas datas dos registros, dos atestados, ou do registro do morte, notificação, né, da morte por Covid, por exemplo, se houver mudanças nessas datas, por qualquer que seja a razão, né, isso introduz ruído, e essas coisas tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, na prática de física experimental, o estudante ele é treinado a distinguir entre o que é ruído real, certo? Ruído causado de maneira não intencional ou não, ou cuja fonte não seja uma fonte fora do domínio que você está estudando, ou sistemático. Obrigado, Sérgio, não era esse mesmo.
É um erro sistemático. Por exemplo, você pode estar fazendo uma conta com o seu computador e ele tem um erro lá, alguma coisa no seu programa, que está causando ele errar. E ele vai fazer sempre aquele erro, porque tem um bug, né? Tem um bug no seu algoritmo. E aí você precisa tirar esse erro. Esse erro não é intrínseco. Ele não é intrínseco do sistema, ele é um erro sistemático. Então, o erro sistemático pode vir do equipamento. O equipamento está tendente, por exemplo, uma balança que ele dá sempre 10 quilos mais. Né? Você sobe na balança, você não vai gostar. Se ela for 10 quilos menos, você pode até gostar, né? Mas dá sempre 10 quilos a mais. Os 5, se 10 foi demais, mas 1 quilo a mais, né? Certo? A balança você sobe lá e dá 1 quilo a mais ou 1 quilo a menos. Isso é um erro sistemático, né? Precisa ser exatamente. Você tem que ajustar lá a balança, tirar. Esse é um erro que precisa ser retirado. Então, nós temos o mesmo problema aqui. Existe o erro sistemático causado por erro humano, por qualquer que seja a razão, e tem a flutuação natural. A gente só tem esperança, realmente, de descrever com matemática o erro natural, o erro que é a flutuação da dinâmica. A flutuação sistemática, essa não tem como, porque ela tem naturezas que são incontroláveis. Né? Certo? Já é querer muito descrever os dados de uma epidemia com tanta intervenção humana, com tanta diferença entre os mais diversos países. Então, já é um desafio gigantesco por conta dessas coisas. Se o Brasil decretar um lockdown amanhã, sei lá, né? O presidente resolver, não, vamos fazer um esforço de lockdown nacional, suponho que isso seja feito. Os dados do Brasil vão mudar muito. E essa data em que o lockdown foi colocado, isso a gente viu, né, nos diversos países em que isso aconteceu, vai ficar... Aliás, no Brasil aconteceu em pelo menos uma cidade, né? Foi Araraquara, né? Araraquara, que teve um episódio assim, muito intenso de infecção grande, clusterização dos países. Isso aí seria legal, Sérgio, realmente. Não preparei isso para essa aula, mas é uma boa ideia fazer essa... Porque, querendo ou não, a gente está fazendo uma classificação. É claro que essa classificação se refere apenas à primeira onda, né? Então, isso é bom fazer com várias ondas e tudo. Então, isso certamente vai ser algo que vai ser muito bom. Ok, com isso, eu gostaria de voltar. Eu disse que eu não ia fugir das perguntas, né? Das perguntas frequentes. Então, eu prometi a vocês que no último slide a gente vai abrir aqui uma discussão. Eu quero abrir para as perguntas, eu vou olhar as perguntas e algumas o Sérgio e o Arthur já estão respondendo, né? Então, as que não tiverem sido respondidas, vocês podem me chamar a atenção. Aí o Arthur pode colocar para mim, que eu vou abordar as perguntas. Mas eu quero voltar às perguntas frequentes para ver se a gente respondeu, certo? Ok? Então, vocês agora julguem se eu respondi ou não as perguntas frequentes. Então, a primeira pergunta, quando eu digo frequente, é quase todo referir faz, né? Certo? Quase todo referir. Eu tenho que deslocar um pouco para cá. Não vai mais? As coisas do programa. Primeira pergunta. Modelos de crescimento, eles têm o mesmo status de modelos compartimentais do ponto de vista de uma teoria? Ou seja, eles têm o status de uma teoria ou são só shape-fitting, né? Eu já vi gente dizer isso, shape-fitting, né? Então, uma curva é tão boa quanto qualquer outra. Será que é isso mesmo ou não? Será que eu tenho uma teoria efetiva, no sentido que eu descrevi antes? Ou seja, eu posso fazer uma projeção, fazer toda uma análise. A minha resposta a isso, não sei se eu convenci vocês, mas eu já estou relativamente convencido. Na ciência, a gente tem que sempre abrir o espaço para dúvida. Você está certo até você se mostrar, ou alguém mostrar para você que você está errado, né? No dia que você não pensar mais assim, nesse dia, não vou dizer parabéns, né? Mas você deixou de ser cientista, certo? Na hora que você disser essa é a verdade e acabou, tchau. Né? Você é outra coisa agora, não é mais cientista. Então, você tem que aceitar que você pode estar errado. Tá? Tem que aceitar que você pode. Então, nesse momento, as evidências me indicam que os modelos de crescimento eles merecem esse benefício da dúvida. Eles podem ser uma teoria efetiva. Eu tenho como corrigi-los, como acrescentar ruído neles.
eu tenho como relacionar com modelos de compartimento. Agora, eles não respondem a todas as perguntas. Por exemplo, se você perguntar como se dá a dinâmica da infecção, ele não tem essa resposta. Ele não foi feito para isso. Houve uma contração descritiva em que eu escolhi, eu não quero trabalhar com esse nível de detalhe. Da mesma forma como você, quando sai da descrição completa, microscópica, você está abrindo mão. Eu não quero saber todas as posições de todas as moléculas. Certo? Eu não quero saber isso. Eu quero saber a pressão do gás, eu quero saber, né, o volume do gás, eu quero saber essas grandezas macroscópicas, né, temperatura. Né? Certo? Então, do ponto de vista de teoria efetiva, ela é um nível descritivo. Eu posso melhorar esse nível descritivo, introduzir ruído, então é um modelo, certo? Para mim. Como é que a gente obtém a função f de CT adequada aos dados? Aí eu quero dar uma resposta. Essa é uma pergunta que não é trivial. E eu quero dar uma resposta baseada em um exemplo da física, um exemplo muito bom, que é o exemplo da difusão. O problema da difusão, ele é um problema que aparece naquele exemplo que eu dei da condutância, né? Que eu disse que existe uma lei de escala para condutância, né? Log de G, de log L, igual a beta de G, e que essa é uma solução exata para o problema de se você tem um metal ou tem um isolante numa determinada amostra, né? De dimensão D, certo? Então, a gente viu que em 3 dimensões, a função beta tem um ponto, né? Ele passa em zero. Não, o gráfico não está bom. Ele passa em zero, né? Certo? Ou seja, ele tem um ponto, e esse ponto é uma transição metal isolante, e é uma previsão, né, dessa teoria que você só em 3D, em 2D não, em 1D não, você tem a transição metal isolante, certo? Mas o que é a difusão? A difusão é essencialmente uma equação desse tipo. Eu vou usar N, a grandeza que está, digamos, uma densidade qualquer, chamada de N, e ter uma difusão é ter uma equação assim, desse tipo, uma equação de evolução no tempo. Por exemplo, se for em uma dimensão só, certo? E aí, a questão que você coloca se o fenômeno de fusão é um fenômeno robusto, então, todos os efeitos dos graus de liberdade que não estão em N, note que aqui eu escolhi uma grandeza só, N, a densidade de partículas, por exemplo. Densidade de partículas. O que a difusão descreve é o que acontece se eu fizer uma inhomogeneidade na densidade de partículas. A difusão vai dizer que o que acontece é que ela alarga, né? Essa inhomogeneidade vai se distribuir no material em função do tempo, né? À medida que o tempo passa. O tempo cresce, né? O tempo vai crescendo. Isso não é vetor, não, né? Deixa eu tirar aqui para não parecer que é vetor, né? O tempo está passando, botar assim, né? O tempo vai estar passando, e aí você vai tendo a perda da inhomogeneidade, ela vai se tornando mais homogênea. Então, o que a gente está dizendo é que se difusão é um fenômeno, e é de fato um fenômeno em metais, toda a informação que não está contida na variável N, a gente usa na física o jargão renormalizado. Então, ela é renormalizada. E é isso que significa na física uma teoria ser efetiva. Ser efetiva significa os graus de liberdade que não foram considerados quando eu fiz a projeção, esses graus de liberdade, se manifestam na teoria através de uma renormalização nos parâmetros da teoria. Então, os parâmetros da nossa teoria de crescimento são, voltando ao modelo de crescimento, Q, P, alfa, R, K, certo? Eu posso fazer um espaço paramétrico. O que eu estou dizendo neste argumento é que os graus de liberdade não considerados,
eles vão nos diversos regimes, renormalizar. O que é renormalizar? É um jargão matemático para dizer que, à medida que eu vou mudando o regime, esses valores vão mudando. Para quem não é físico, pode parecer estranho, mas a massa do elétron, por exemplo, em eletrodinâmica, ela muda com a escala. A carga do elétron muda com a escala, certo? Isso se chama renormalizar. As teorias da física são todas assim, são teorias efetivas, em que você tem uma forma. Renormalizar não muda a forma da equação, mas muda os valores dos parâmetros. Então, o que a gente está acreditando é que esses modelos de crescimento, se você coloca nesse formato como o BLM, suficientemente geral, você permite que você tenha esse fenômeno da renormalização acontecendo em seus parâmetros. Então, esta é uma maneira de resolver esse problema. O outro é o seguinte, a outra maneira. Esse f de ct, eu não vou ter como explicar isso aqui para vocês em detalhe, mas eu posso escrever uma equação para C, por exemplo, se eu tiver P de C e T, com métodos de mecânica estatística, eu posso fazer isso. Tem vários critérios para eu ter P de C e T, se eu tiver o modelo microscópico, certo? Então, eu começo com o microscópico e vou para o P de C e T. Cópico. Aí, suponha que eu quero analisar o que acontece depois, com P de, sei lá, C' a T'. Eu quero comparar esses dois. A comparação desses dois, suponha que o T' seja T mais... Esse T' seja T mais tal, por exemplo. E eu quero comparar, certo? Eu quero comparar essas duas, que é uma evolução. Para eu fazer isso, a gente pode mostrar, e como eu disse, nesse curso eu optei por não fazer esse tipo de abordagem, a gente pode mostrar... Ok, obrigado. A gente já está terminando também. É 12 quanto que termina? 12h20, Arthur, me ajude, Sérgio. 12h20, Antônio. 12h20, certo. Então, a gente pode mostrar que a evolução no tempo de P, de C e T, ela é uma, no caso mais geral, é uma expansão desse tipo aqui, ó. Elevado a n. Aí tem uma função aqui, que é chamada dn, vezes, né? Vezes. Tem uma função d de xt, vezes o p de xt. P de ct. Vou chamar aqui de c. P de c, p de c e t. Essa expansão é chamada expansão de Kramers-Moyle. Então, se eu fizer agora a média de C e tentar avaliar a evolução no tempo da média de C, ou seja, derivada do tempo da integral de C, sobre todo o domínio dele, de C, P de C e T, se eu quiser fazer essa avaliação, isso aqui é, por conta dessa expansão, de Kramers-Moyle, né? Ela é bem conhecida. Por conta dessa expansão, ela é essencialmente a média de D1. E se C é muito grande, se C é muito maior do que 1, aqui, em comparação adimensional, então essa média é D1 de CT. E como é que eu acho o DN? DN, ele é essencialmente os momentos DN de CT, são os momentos da distribuição de incrementos.
que podem ser tiradas dos dados. Então, a gente tem uma forma quase um algoritmo, né, para, dada a distribuição de incrementos, esses incrementos eles são dados por, vamos chamar assim, ΔC, seria C de T mais ΔT menos C de T, certo? E eu quero a distribuição agora desses, eu quero achar P desse ΔC, certo? Em função de ΔT. Então, esse sujeito eu posso extrair dos dados. Isso é o que importa, certo? Tá? Eu posso extrair dos dados e, portanto, eu posso fazer essa descrição de FCT adequada aos dados. Esse é um caminho. O outro é você ir atrás de famílias, como a gente fez, né? Certo? Você pode, em vez de tirar dos dados, você buscar famílias e ver se você consegue ver esse fenômeno da renormalização, né? Certo? Os dados estão ajustando os parâmetros que o seu modelo tem. Previsões. Podemos fazer previsões? Aqui é outra pergunta difícil. Eu não disse que essas perguntas eram fáceis. Se você estimou corretamente o seu P de C e T, ou seja, se você achou a forma adequada dele, previsão é algo desse tipo aqui, que a gente viu no modelo de escala. Você não sabia disso, né? Certo? Que apenas sistemas tridimensionais têm uma transição metal-isolante. Essa é uma informação que veio através da forma da função B de G. Então, se a gente puder realmente controlar de maneira que a gente tenha a forma completa da função F de C e T, talvez a gente consiga responder algumas coisas que não estão nos dados, né? Não estão na curva suave, melhor falando. Estão nos dados, mas estão escondidos nos dados, né? Pode ser uma pequena flutuação, mas isso é aquelas questões de $1 milhão ou mais do que isso, né? Se você souber responder esse problema para a epidemia, você saberá provavelmente responder para qualquer série temporal. E se você souber responder esse tipo de coisa para qualquer série temporal, nesse nível de complexidade que a gente está trabalhando, você vai ficar bilionário, porque você vai entrar no mercado financeiro, Forex, por exemplo, né, no mercado de moedas, né, cotação de moedas, e vai fazer as previsões corretas. E se você acertar, se você aumentar seu capital em 1% ao dia no mercado financeiro, você fica milionário. Ninguém consegue fazer isso fácil, certo? Tá? Então é uma pergunta de bilhões de dólares, vamos dizer assim, né? Você consegue fazer previsões. Então, nesses sistemas que tem esse nível de complexidade, tá? Quanto menor a complexidade do sistema, mais fácil fazer previsão, né? Certo? Se eu tenho uma partícula, por exemplo, um sistema massa-mola, e você perguntar o que é que vai acontecer se ele ficar oscilando daqui a 1000 anos, eu digo para você, não tem problema nenhum, certo? Porque as equações são bem conhecidas, mas se o sistema realmente é complexo, a previsão. Vamos ter uma quinta onda no Brasil? Olha essa pergunta. Vamos ter uma sexta onda? Né? Em curto prazo você consegue. Exatamente. Modelos de tempo, né? Previsão de tempo é assim também. Né? Vai chover no próximo domingo? Você pode dar uma resposta a isso, mas choverá daqui a um ano? Exatamente um ano, vai ter uma chuva, vai ter uma tempestade, o que vai acontecer? Aí já não dá, né? Certo? Os modelos têm essa complexidade. Flutuações em DC de T. Ora, aqui em parte eu estou respondendo como fazer isso. Essa equação, chamada equação de Kramers-Moyer, essa equação aqui, né? Essa equação de Kramers-Moyer, ela já é uma resposta para esta, é uma possibilidade. A outra é fazer um mapa de DC-DT no modelo de compartimento e usar as formas estocásticas do modelo do compartimento, simplesmente porque isso já foi estudado na literatura, certo? Então o pessoal estudou isso antes da gente e determinou os ruídos para os modelos mais conhecidos, como CIR, CIRD, esses ruídos já são conhecidos e tem essa forma de uma equação diferencial estocástica. E a última questão é sobre a conexão. É possível estabelecer uma conexão direta entre os modelos? A resposta é sim. E eu mostrei como essa conexão é estabelecida. Ela não é exata. Não é exata. E não pode ser exata porque os níveis descritivos são diferentes. Essa é a questão que eu coloquei aqui.
a gente não pode, aqui em cima, né? Os modelos de crescimento e os modelos de compartimento, eles têm níveis descritivos diferentes. Então, não posso mapear um no outro, porque seria violar essa hipótese. O que significa níveis descritivos diferentes? Eu estou dizendo que eu tenho mais ruído, exatamente o que esse gráfico aqui está dizendo, essa imagem. Eu tenho mais ruído no I, S e R do que eu tenho em D. Então, eles estão em escalas descritivas diferentes. Eu posso eliminar essa hipótese, dizer, não, eu não acho que isso seja verdade, o ruído é o mesmo em todos. Se você fizer isso, você vai ter um modelo C. Mas isso é uma hipótese. E se não for verdade? Aí você vai ter que viver com isso, né? Com o I muito fora dos fits. O D, se você ajustar o D, você vai ter que fazer fit duplo, triplo, né? Porque você quer fitar o I junto com o D. Eu não conheço nenhum trabalho que tenha conseguido fazer um fit deste nível que a gente fez, do I e do D. A gente tem tentado. No grupo, muitas vezes, Arthur tem trabalhado muito nesse tipo de problema dos fits duplos, né? Vamos agora fitar o D e fitar o I. Para início de conversa, qual é o I correto? Onde é que você vai buscar dados para o I? Tem que ser em países que testaram 100% da população, ou muito próximo disso, né? Se testou 10% da população, não é o I. Então a gente não tem nem com quem comparar. Depois, o I, que é o número de infectados, ele muda com a política de teste. Suponha que você começa sem testar nada e de repente você compra 1 milhão de testes, 10 milhões, 100 milhões de testes. É óbvio que vai ter uma mudança. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Certo? Eles começaram a testar. No início, não tanto, e depois começaram a testar. Quando acreditaram que a coisa era séria, né? Ia morrer muita gente. E aí começaram a fazer testes maciços. A Alemanha fez desde o início, né? Muitos testes. Então, mesmo que sua teoria seja boa, seja certa, você não vai ter com o que comparar. Não vai ter com o que dizer. Então, querendo ou não, no final das contas, D é a melhor variável para se fazer análise. Por isso a gente fez essa escolha. Tá? E se alguém disser... se você... Para RT, se você... O RT que o Sérgio está falando aí é o... Não, é o de recuperados. Não é o RT do certo, tá bom. É verdade. Então, essa é a situação, certo? Da Covid-19. Então, nós temos um problema de modelagem. Certo, foi daí as respostas do Sérgio. É ótimo estar esse complemento aí. E essa tem sido a nossa contribuição. É uma contribuição em andamento, como disse, a questão dos ruídos é a próxima, está no ponto de pauta, e a gente vai analisar isso, obviamente. Já estamos fazendo isso, né? Então, quem quiser informação adicional, as curvinhas, né, que aparecem nas análises de ruído, principalmente os GIFs, né? O Arthur fez alguns GIFs mostrando, uns filmezinhos, né? Mostrando as soluções dos modelos de compartimento com ruído, então isso a gente pode disponibilizar para vocês, sem problema nenhum lá no Telegram. Ok, gente, com isso a gente conclui essa parte do terceiro, quer dizer, o curso, né? E vocês são muito bem-vindos para fazer mais perguntas, se quiserem. Se tiver alguma pergunta que eu não tenha respondido, ou que Arthur ou Sérgio não tenham respondido aí no processo, eu teria o maior prazer de responder agora. Aí talvez o Arthur e o Sérgio possam colocar as perguntas não respondidas para eu abordar. Bom, Antônio, muitíssimo obrigado pelo minicurso, foi excelente. Se você quiser continuar até 12h30, sondando mais perguntas, pode continuar. Se não, as perguntas podem ser endereçadas ao Telegram. Ao Telegram. O Arthur quer trazer alguma pergunta, Arthur? Arthur. Não, eu só queria informar que todas as perguntas já foram respondidas. A maioria que sobrou foi só comentários que eu acho que o senhor já leu durante a apresentação. Não ficou nada. Muito obrigado. Eu também agradeço a organização do evento pelo convite, uma oportunidade maravilhosa de falar sobre os nossos trabalhos. É muito difícil de fazer uma divulgação desse tipo, né, numa comunidade tão heterogênea. Não tem só físicos aqui, né, eu sei disso. E realmente foi uma oportunidade ímpar. Eu agradeço muito a organização pela oportunidade. Giovanni está com a mão levantada, ele tem uma pergunta, eu acho.
Obrigado. Se não tiver mais alguma pergunta, eu quero só fazer comentários. Eu vou usar aqui minha Tá bom. autoridade de coordenador, pelo menos da disciplina dos que estão inscritos. À vontade, Giovanni, à vontade. Para fazer dois ou três comentários. Primeiramente, agradecer ao professor Antônio Murilo pelo excelente curso. Eu literalmente aprendi muito, né? Das partes novas, coisas antigas, mas que eu não vi com novos olhos. Então, muito obrigado, Antônio. Eu acho que os alunos também aproveitaram, pelo menos, esse escopo geral. E eu pedi a palavra para fazer o título falando agora para os alunos, o título desse minicurso poderia ser resumido assim: o poder da matemática. Né? Como a uma análise matemática de modelos que parecem simples, né, pode revelar muitas informações e você ter esses diversos níveis, como o professor Murilo falou, de descrição. Então, e você extrai informações relevantes, como o expoente P, né, que foi uma coisa, eu vou insistir nisso, a gente sempre se pergunta por que ninguém nunca fez isso, né? O modelo está aí há vários 20 anos, nem análise de dados de epidemias, esse comportamento acontece em outras epidemias, né? Modelos de crescimento foram usados em Zika, influenza, em vários outros. Então, é só para ilustrar esse tipo de benefício que você tem, que pode explorar esse ferramental matemático, né? Diversos tipos de complexidade. E só a título de história, eu quero fazer dois comentários aqui sobre as pesquisas no grupo. Essa escolha usar a variável D, o número de óbitos, foi feita logo no início, né? Quando o grupo começou a trabalhar em meados de março, já fizemos essa escolha, né? Pelas razões que foram discutidas. E eu posso estar enganado, mas eu acho que foi o primeiro artigo que, de fato, usou o número de óbitos como a principal variável. Até então, a maioria se preocupava realmente com o número de casos. E a gente argumentou, tinha até um certo receio se isso iria ser rebatido pelos referis, né? Então, argumentamos muito bem com essas razões que foram dadas, porque essa era a variável para esta epidemia mais relevante. Um outro, nesse mesmo artigo, né, o modelo TIM, nós olhamos esse problema das intervenções, como o professor Antônio Murilo mencionou, que deu origem ao nome da rede. E você pode mostrar, por exemplo, então, o que é que tem? Esses poucos parâmetros que tem, eles refletem a dinâmica. Tá? Então, você consegue extrair os efeitos das intervenções, a interação do vírus com o humano, está tudo refletido lá. Como alguém disse ontem, acho que foi o professor Abel, que disse que tudo está nos dados. Então, o efeito da interação está lá. Então, a gente tirou, tentando variar parâmetros, conseguia mostrar, né, usando o modelo de Richards, que, de fato, de uma maneira muito drástica, quanto mais cedo for a intervenção, né, mais forte é o resultado, mais intenso é o resultado. Se você atrasar por uma semana, a gente mostrava lá, teoricamente, com a curva, que se você atrasa uma intervenção em uma semana, a eficiência cai de 80% para abaixo de 50%, né, com esse tipo de análise. E o meu último comentário, então, não, penúltimo, né? Vou deixar o último comentário para um convite para a palestra da tarde do Antônio Murilo, né, que é para a discussão à tarde. Mas só para conectar com aquela discussão histórica que eu apresentei, você pode olhar esses diversos níveis ou diversos modelos naquela perspectiva sistêmica que Bertalanff mencionava, né? Então, se você quer modelar coisas mais simples, como vocês viram ontem, o efeito de você fechar a escola, ou você fechar, né, tentar usar máscara, aí você precisa de um modelo que tenha acesso a essas variáveis, né? Você não tem como medir, mas você faz e depois compara o resultado final, pode ser a variável D, né? Então, e os modelos de crescimento, está tudo lá embutido também naqueles parâmetros, mas você está numa descrição que você não está interessado, você pode até ver, né, mas é mais difícil recuperar qual é o efeito de uma determinada medida específica nesses parâmetros que estão aí. Mas está lá, então,
forma essa forma integrada, né, complementar de descrever um fenômeno tão complexo, né? Então, é só para ver que essa perspectiva que a gente tentou apresentar nesse curso, o professor Antônio Murilo apresentou. E, por último, essa questão de múltiplas ondas, que será um dos temas da palestra do professor Antônio Murilo hoje à tarde, também é muito importante. E você pode pensar que isso é, de fato, um efeito da dinâmica. Ele está intrínseco à dinâmica, que é a interação, né, do vírus com os seus hospedeiros, e que essa dinâmica, em certas situações, inevitavelmente pode levar ao ressurgimento da onda, que não é uma... Claro que se a epidemia é muito intensa, alguém vai fazer alguma coisa, né? Ou a própria população ou as autoridades. Então, sempre vai ter a resposta. Dependendo do nível de resposta, dependendo de alguns parâmetros, né, você pode esperar que vai haver a segunda onda. Entendendo essa questão de previsão, Murilo, que pode ser que você colocando as interações correspondentes, pode sair do modelo essa previsão, tipo uma transição de fase, que em determinados parâmetros você pode provar, né, para aquele modelo, que a curva não vai a zero para ter indo para infinito, que vai haver uma ressurgência. Então, esse tipo de previsão pode, sim, em princípio, ser incorporado aí, e mostra, mais uma vez, esse poder da matemática contida nesses modelos. Então, eu só queria, mais uma vez, né, parabenizar o professor Antônio Murilo pelo excelente curso. Está sem microfone, Murilo. Foi. Então, obrigado, Giovanni. Agradeço também aos organizadores, ao Sérgio, ao Arthur, que ajudou aí a responder as perguntas, e aos alunos pela paciência e as perguntas muito boas feitas, tanto aqui quanto lá no Telegram. E continue, eu vou manter o Telegram aberto até sexta-feira, então continuarei colocando material lá, os PDFs das duas aulas de hoje estarão lá disponíveis, e se vocês quiserem algum detalhe de alguma continha que eu não fiz aqui, porque não cabe, né? Não cabe, às vezes, fazer tudo isso nas aulas, eu posso colocar lá no Telegram também, certo? Então, ok, é isso aí. Muito obrigado a todos e até breve, né? Até daqui a pouquinho, na verdade. Muito obrigado, Murilo. Vou pedir para o Arthur interromper a gravação. E, com isso, nós encerramos os 3 minicursos. Eu acho que foi uma base excelente para